Meio-dia, mais 18 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira, hora das notícias do Legislativo, porque o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, promoveu um debate sobre a adulteração de combustível com metanol e os riscos à saúde humana causados por intoxicação pela substância. Uma petição produzida pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas propõe, entre outras coisas, que todos os casos de contaminação por metanol identificados nos Centros de Atendimento de Saúde de Campinas sejam notificados compulsoriamente. O documento deve gerar um projeto de lei e foi entregue ao presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, e à vereadora Débora Palermo, durante um debate público que discutiu o tema. Quando a Câmara promove esse debate, é para dar visibilidade para um fenômeno que às vezes não está sendo visto, percebido pela sociedade, e isso pode prejudicar tanto a saúde do frentista, do usuário. E a gente viu cenas, aliás, relatos aqui do Ciatoques, né, mostrando que já há casos de morte por ingestão de pessoas em vulnerabilidade, não apenas moradores de ruas, né, mas de combustível com metanol. Então a coisa é mais grave do que a gente imaginava. O presidente da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, vereador Nelson Osri, falou da sua experiência em campanhas educativas. Eu ainda na época era coordenador de políticas de prevenção às drogas, junto com o RECAP, que a campanha dizia o seguinte: combustível não é bebida. Porque muitas pessoas em situação de rua estavam utilizando na época do álcool combustível, né, porque o corote estava mais caro que o litro do álcool. Olha só que loucura. Então eles compravam o litro do álcool combustível, misturava com tangue, com limão e saía tomando por aí. E aí começaram aquelas notícias, né? Pessoas estão morrendo, pessoas moradoras de rua, até suspeitaram que tinha alguém fazendo alguma coisa, entregando comida sem procedência. Resumindo, detectaram que era o álcool combustível. E agora nós estamos presenciando isso novamente. Para a vereadora Débora Palermo, a venda de combustíveis para consumo humano é uma atitude de desumanidade. A gente fica chocada que isso não tinha vindo ainda a público, uma situação tão grave como essa, né? Vidas perdidas aí numa situação tão terrível. Mas eu acho que esse debate, além dessa denúncia que está sendo apresentada aqui hoje, muito importante para toda a sociedade tomar ciência do que vem acontecendo, proteger os frentistas, eu acho que porque eles estão expostos ali no dia a dia, eles precisam saber disso, né, também, porque estão ali trabalhando e muitas vezes não sabem que podem estar sendo contaminados, né, com metanol. Os moradores de rua, que eu falo que é a decadência do ser humano, né, uma pessoa ter coragem de vender alguma coisa, sabendo que aquilo vai causar a morte, né, daquela pessoa, para mim é incompreensível, mas infelizmente está acontecendo. O debate serviu justamente para compartilhar informações e entender a origem do problema. Eu acho que surgiram dicas ali, iniciativas importantes para tentar conter esse fenômeno. O metanol é um produto importado, não é fabricado no Brasil, ele vem para uma destinação específica, mas infelizmente no processo aí da cadeia produtiva ele acaba sendo desviado e chegando nas bombas de gasolina, álcool principalmente, né, de etanol, de forma indevida. A partir das apresentações, soluções foram pensadas e a petição entregue. A Secretaria de Assistência Social também deve fazer um trabalho junto aos moradores de rua, uma conscientização sobre o que vem ocorrendo, porque muitos deles com certeza não sabem. Eu acho que a RECAP encaminhou essa petição, a gente vai analisar, eu acho que ela está fundamentada, e tudo aquilo que a gente puder fazer do ponto de vista de aprimorar a legislação para ajudar a enfrentar e combater fenômenos como esse, acho que é importante. Eu acho que é um papel da casa, ouvindo a sociedade, né, produzir leis que possam proteger a sociedade.
A Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, aqui da Câmara, se reuniu e analisou 6 projetos. Confira como foi. O vereador Eduardo Magoga presidiu a 9ª reunião ordinária da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Também estiveram presentes e fizeram parte da mesa o vereador Carlinhos Camelô e a vereadora Débora Palermo. Foram 7 itens em discussão. Todos os projetos foram aprovados. Segundo item, discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Carlinhos Camelô, favorável ao PL 144/2023 e à emenda de folha 18, processo 238695, de autoria do senhor Marcelo Silva, que acrescenta o artigo 6º-A à Lei número 14.453, de 23 de outubro de 2012, que dispõe sobre a criação do programa Horta Escolar nas instituições de ensino do município de Campinas e da outras providências. Eu já tive dando uma olhada nesse projeto, eu acho viável o projeto, porque nas escolas nós ensinando as nossas crianças, incluir a questão das hortas escolares nas escolas, isso ajuda os nossos alunos, as crianças, já começar desde cedo, ter um acompanhamento e dar mais valor nas questões. Então, eu achei o projeto muito viável, por isso o meu parecer favorável, vereador. Obrigado, vereador Carlinhos. Agora, espero a vereadora Débora se manifestar. Eu acompanho o voto do vereador Carlinhos Camelô, porque eu entendo que é um incentivo à cultura, né, de alimentos, alimentação saudável, e também eles conhecerem, né, porque as crianças hoje em dia não sabem diferenciar um pé de alface de um pé de couve. Então é muito bom, gostei do projeto, acho muito bacana. Os parlamentares destacaram a importância dos debates que são realizados na casa e também o trabalho que é feito pela Comissão de Economia. Eu, mais uma vez, gostaria de parabenizá-lo. Eu falo que esses temas que são trazidos aqui é isso, são debates que são aqui formalizados nessa casa, e através de vários debates aparecem várias outras ideias, e aí é onde saem vários projetos. É uma comissão que eu já tive a oportunidade de estar aqui outras vezes, a gente vê que ela é produtiva, não deixa os projetos de lei parados, e isso é muito importante para a cidade, para garantir direitos, né, ao consumidor. Eu acho que são pautas importantíssimas para se trazer, para se discutir. A Comissão Permanente da Mulher se reuniu pela 9ª vez no ano e, desta vez, debateu a vivência das mulheres negras em Campinas. Reunião conduzida pela vereadora e também presidente da Comissão da Mulher, Mariana Conte, promoveu o encontro de mulheres negras para compartilhar histórias e vivências memoráveis na cidade de Campinas. A história de Campinas tem muitas histórias que a grande maioria das pessoas não conhece, porque são histórias que foram silenciadas, foram histórias como a história de Laudelina, como a história de tanta gente que construiu essa cidade e que foi silenciada pelo machismo, pelo racismo, é o que a Cleusa dizia do epistemicídio, né, o apagamento, o silenciamento, porque, enfim, o racismo, vivemos um racismo estrutural. A reunião é parte das ações do Mês da Consciência Negra. Ao mesmo tempo que a gente tem essa cidade marcada por esse racismo, nós temos lutadores e lutadoras, principalmente Laudelina. Os relatos relembraram os nomes que fizeram a diferença na história e no comportamento da sociedade. Dos bailes que eram feitos aqui em Campinas, né? Essa questão toda do baile da bonequinha do café, o baile das debutantes, né? O fato da gente ainda ter um apartheid aqui em Campinas na época, onde as mulheres negras, onde as pessoas negras, de um modo geral, não podiam participar desses eventos de debutantes nos grandes clubes de Campinas, e já havia, na época, uma pequena elite negra na cidade, né? Então, a Laudelina, ela vem com toda essa questão e incentiva e começa a organizar esses bailes. A minha mãe, ela participava, ela teve a oportunidade de participar do que se chamava aqui na época em Campinas, nos anos 70, dos bailes da raça. Então, eu acho que trazer essa história dessas mulheres
para aqui a Comissão da Mulher, para a TV Câmara, para que isso possa ser divulgado é fundamental. E nada mais justo, porque quem tem feito isso hoje na cidade de Campinas tem sido os movimentos negros, né? Como o movimento da Casa da Ocupação Laudelina, como os movimentos de cultura. A Naná não citou, mas ela faz parte de um grupo de afoxé, que é um grupo importantíssimo, histórico na cidade de Campinas. Laudelina morre em 91 e como ela tinha uma coisa muito profunda de pensar a casa, né, o espaço de moradia, não só como espaço de moradia, não só como espaço da família, mas ela pensava a casa também como espaço de formação política, de organização, de você se fortalecer para a luta e tal. Aí nós resolvemos, então, colocar essa combinação Casa Laudelina de Campos Melo, Organização da Mulher Negra, e a gente tem Laudelina, né, que é uma das maiores líderes do século XX, como nossa patrona, né, fundamental. Durante a reunião, a ideia de transformar a atual Casa Laudelina num memorial foi pontuada. A Prefeitura Municipal de Campinas, prefeito Dário Saad, né, quer dizer, existe uma reivindicação do movimento organizado que tem um reconhecimento. A Casa Laudelina é um movimento organizado que é reconhecido nacionalmente, que ocupou um imóvel que estava há 8 anos, há quase 10 anos parado, e Campinas ainda deve isso para a história dessa mulher, que além de tudo, né, fundou o Sindicato das Domésticas, fez processo de alfabetização, de profissionalização, ainda foi lutar na Segunda Guerra, é uma heroína da pátria. Então, assim, nada mais justo que a gente tenha um memorial, e o prefeito Dário Saad tem essa oportunidade. O Plano de Segurança Viária de Campinas foi apresentado pela INDEC aqui na Câmara Municipal. A reunião foi presidida pelo vereador Luiz Rossini, que é presidente do Legislativo. A meta do plano é reduzir o número de mortes no trânsito até 2032. As lesões de trânsito são a 8ª principal causa de morte entre os jovens. Em todo o mundo, mais de 1 milhão de mortes são registradas anualmente devido a acidentes de trânsito, conforme dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde. O presidente da Câmara de Campinas, o vereador Luiz Rossini, presidiu na tarde da última sexta-feira a reunião para apresentar o Plano de Segurança Viária de Campinas. A apresentação foi realizada no plenário da Casa de Leis. O plano foi elaborado com a participação das secretarias municipais e coordenado pela INDEC, empresa que gerencia o trânsito na cidade. O objetivo é consolidar uma estratégia para ações mais efetivas, tornando as vias mais seguras, sustentáveis e acessíveis. O plano de ação será lançado como decreto municipal no dia 7 de dezembro. O documento vai orientar políticas públicas com o compromisso principal de salvar vidas. A missão é tornar o município referência na redução de mortes e lesões graves no trânsito, no período de 2023 a 2032. O que me chamou a atenção, primeiro, que é um plano muito bem elaborado, conduzido com uma metodologia que é adotada em outros países e que tem uma referência exitosa já em outras cidades e que foi desenvolvido de forma recorde, num prazo bastante curto aqui em Campinas, a partir dos dados que a gente tem. Então a gente percebe primeiro a INDEC é uma empresa muito qualificada, com técnicos qualificados e pensando em como melhorar a segurança no trânsito da nossa cidade. Como foi dito pela Paula, nenhuma morte no trânsito é aceitável, são mortes evitáveis. Então a gente tem que adotar todas as medidas, seja de melhoria das condições viárias, de sinalização, de fiscalização, mas principalmente de educação do trânsito, para que a gente possa garantir um trânsito seguro. Eu fiquei impressionado assim com a perspectiva e com a meta ousada que está sendo traçado para a gente fazer com que Campinas seja assim, uma cidade segura também no trânsito. Segundo dados divulgados pela INDEC, no Brasil, 500 mil de pessoas morreram no trânsito entre 2006 e 2018. Em 2022, 151 vidas foram perdidas no trânsito de Campinas. Somente no primeiro semestre deste ano, 70 pessoas morreram.
Os números mostram ainda que há uma morte no trânsito a cada 2 dias. De acordo com a gerente da Divisão de Educação para a Mobilidade Urbana da INDEC, algumas ações do plano já estão em andamento, como a campanha Desacelera e a produção de informativos e boletins. Outra iniciativa é melhorar o atendimento às vítimas de acidentes de trânsito. E Campinas é uma das cidades no Brasil que consegue ter mais rapidamente, né? Isso é uma coisa bacana de olharmos, né? Esses dados avaliados e tratados internamente pela equipe da INDEC, com boletins agora que nós estamos conseguindo fazer quase que mensais. Né? Então, isso para a gente é muito bom para fazer a avaliação das políticas. A coordenadora local da BIGRES, que é a iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global, com a qual o município firmou parceria, reforçou a importância de ter uma rede internacional de organizações que vão oferecer apoio ao município para a implantação de estratégias para prevenir mortes e feridos no trânsito. Tem uma troca recorrente desses dados, né, desses comparativos, e é possível sim fazer essa troca entre experiências, inclusive a gente faz, e até por curiosidade, né, esses outros países, né, que fazem parte da iniciativa, sabendo que a gente está desenvolvendo o plano de segurança viária em tempo recorde, digamos assim, né, em menos de um ano, Córdoba já entrou em contato com a gente também para conseguir entender como que está sendo esse processo, porque eles querem replicar lá. Trazer na Câmara, e por iniciativa da própria INDEC, para apresentar para a sociedade, a partir da Câmara, esse plano de segurança viária, é uma sinalização de que a Câmara contribui com isso, está antenada a essa necessidade e está disposta a ajudar também para garantir que você, cidadão, possa ter mais segurança no trânsito, seja dirigindo, seja como pedestre, seja como passageiro, seja como ciclista. Então, o trânsito tem que ser um ambiente seguro e não dá mais para admitir mortes no trânsito. Eu acho que essa tem que ser a mensagem e essa é uma responsabilidade de todos, os órgãos gestores, mas também de cada cidadão. O plano de segurança viária pode ser consultado no site indec.com.br. Você vai lá na aba Trânsito e você encontra este plano. Olha só, Noite de Autógrafos reúne 150 pequenos autores e as famílias em cerimônia promovida pela vereadora Débora Palermo. A vereadora Débora Palermo promoveu uma noite de autógrafos para celebrar a escrita de livros produzidos por alunos do ensino fundamental do Instituto Educacional Torre Forte. Na ocasião, os jovens escritores autografaram suas obras e presentearam seus pais. Quando a gente ensina desde criança as crianças a lerem e a escreverem, nós estamos ajudando a termos uma sociedade muito melhor. E, com certeza, eles desenvolverão a cidadania de forma bem diferente de outros que não têm o hábito da leitura. A leitura, ela traz interpretação de texto, ela traz oratória, ela traz crítica, que são fundamentais no dia a dia de todo ser humano. Além das habilidades racionais, a vereadora ressaltou a importância lúdica da leitura. A leitura, ela transforma, né? Ela dá criatividade, ela desperta sonhos, né? Como é gostoso a gente viajar, pega um livro e entra naquela história e começa a imaginar e vai longe, né? Isso é muito bom. O processo da escrita já é uma tradição na instituição. Nosso 7º evento que fazemos na nossa noite de autógrafos, cada ano com mais crianças, com mais livros sendo escritos. Este ano são 145 livros que foram escritos pelos nossos alunos desde o G5, da educação infantil, e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 1. Além da vereadora Débora Palermo e de membros da equipe do Instituto de Educação, também compuseram a mesa o presidente e um membro da Academia Campinense de Letras. E toda a sessão literária, solenidade da Academia, nós trazemos 60, 80 alunos das escolas municipais.
eles assistem à sessão. É impressionante, eu fico entusiasmado de ver a alegria, a felicidade. Muitas dessas crianças chegam até a chorar de felicidade e eles levam para as suas residências uma sacola com 4 livros. E mostrar às crianças a importância, né, de ler e de progredir na conquista da imaginação, que é a coisa mais importante da nossa vida. Débora Palermo lembrou sua trajetória em defesa das crianças e adolescentes e falou da importância de protegê-los. Eu cheguei a esta casa por conta das crianças e dos adolescentes. Eu sou professora de formação da melhor matéria, né, crianças? Educação física. Então, eu fui professora. Olha aí, tem uma colega aí. Fui professora durante 22 anos. Depois fiquei 12 anos no Conselho Tutelar, trabalhando nessa cidade como conselheira tutelar, defendendo os direitos das crianças e adolescentes. A gente fala que a criança é o futuro. A criança é o futuro e é o presente. Não há como mudar uma sociedade se nós não investirmos politicamente em políticas públicas para a infância e juventude. 12h mais 40 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora com o vereador Paulo Búfalo, que protocolou uma moção de apoio ao movimento de mulheres Cleone Santos, lá de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que protesta contra o fechamento de creches e denuncia o aumento de violência por desconhecidos. De acordo com o vereador Paulo Búfalo, houve um ataque por homens violentos que causou medo, sensação de insegurança para as mulheres, para a população da cidade e a sociedade em geral na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. E considerando que tais ataques não têm qualquer embasamento legal e só demonstram a intolerância a grupos sociais e incentivo à violência, o vereador protocolou a moção de apoio ao movimento de mulheres Cleone Santos. Nos últimos dias, vem sofrendo ataques assim por grupos organizados de homens que vão até essa ocupação que já existe há algum tempo em São Bernardo, de mulheres que reivindicam mais creches e não fechamento de creches, né? Enfim. E nos últimos dias isso se intensificou. Então, homens foram até lá desconhecidos daquela comunidade, com marretas em mãos e começaram tanto a tentar demolir o prédio, né, como também ameaçar as pessoas. O parlamentar lembrou que a Câmara de Campinas tem um peso importante e, por isso, a aprovação desta moção pode fazer com que o Estado consiga proteger essas mulheres. O nosso apoio ao movimento é porque essas mulheres agora têm mais uma reivindicação, que é a ação do Estado na proteção dessas mulheres, porque houve agora a ameaça de um dano físico e até um dano fatal contra as pessoas. A cidade de Campinas, uma cidade metropolitana, enfim, a Câmara tem o seu peso político. Importante que nós nos posicionemos em situações como essa. Alunos do Centro de Educação Infantil do bairro Novo Mundo visitaram a Câmara Municipal e conheceram o trabalho do Legislativo. As crianças chegaram logo cedo na Câmara Municipal. Aos pouquinhos, foram se acomodando e fizeram uma rodinha para se organizarem e sentarem para ouvir a história do livro Se o Mundo Fosse Governado por Crianças. Praticamente todos eles estavam aqui pela primeira vez e, de acordo com a Isabela, a manhã foi de muito aprendizado. Eu aprendi a dividir as coisas e a dar comidas para o outro e a dividir. Que não, aí todo mundo vai ficar com fome.
eles não têm a noção do que acontece aqui na Câmara, mas já exercitam isso lá no chão da escola, porque a gente conversa, a gente fala do que tem na escola e que eles gostam, que está bacana, do que tem na escola e não é legal, que a gente precisa melhorar, e também do que eles podem fazer, como eles podem participar para deixar a escola melhor, mais gostosa para todo mundo e de uma forma que todos aprendam bacanas. E quando envolve criança, sempre tem aquelas que chamam mais a atenção. É o caso do Guilherme e também da Isabela. O garotinho de apenas 5 anos nem é do turno da manhã, mas os pais fizeram questão de trazê-los hoje aqui na Câmara Municipal. Ele foi escolhido pela professora, ele participa da CPA da escola, por ser uma criança muito extrovertida, uma criança que está sempre interagindo na escola, então ela achou também importante que ele viesse e eu concordei com a ideia. A vereadora Guida Calisto esteve presente na visita e o fato de ter trabalhado durante 26 anos com a educação infantil faz com que a intimidade com eles seja grande. Tê-los aqui hoje é muito bacana porque a gente vai trabalhando com essas crianças. É um elemento muito importante, porque no último período, nos últimos anos, e há muito tempo também, vira e mexe acontece isso, a gente tem um elemento que é a criminalização da política. É colocar a política como algo muito ruim, é algo sujo, algo que faz negociata, né, que faz amarrações que não são legais. E a gente precisa tirar esse rótulo, né? Tirar essa marca ruim. Depois de ouvir a história, verem vídeos animados, eles foram conhecer algumas áreas da Câmara. E um deles foram os estúdios da TV. A professora queria que essa visita fosse feita no ano passado, mas por conta dos reflexos da Covid, não foi possível. No ano passado, em 22... a gente estava voltando assim, lentamente, muitas crianças faltavam e adoeciam muito, né? Então faltavam porque estavam doentes e a gente não teve um trabalho continuado com todos eles. Aí esse ano já foi possível, a gente começou fazendo as assembleias de alunos, desde fevereiro a gente vem conversando, falando em como melhorar a escola. E falei para eles que aqui na Câmara os vereadores fazem um trabalho parecido com o nosso lá. A gente observa a escola, vê o que está bom, o que precisa melhorar e trabalha para, de fato, ficar melhor para todo mundo. Para pais e crianças, lições foram aprendidas e elas valerão para o resto da vida. Eu estou aprendendo a dividir a coisa e a dar sacola para tia quando não tem lixo no ônibus. Vai sair ainda mais curioso para aprender cada dia mais sobre todos os trâmites da prefeitura, sobre tudo que acontece na cidade de Campinas. O projeto de autoria dos vereadores Luiz Cerilo, Fernando Mendes e Paulo Gaspar, que dá transparência dos radares aqui na cidade, foi sancionado pelo prefeito e agora é lei. A nova lei de número 16.475 assegura os direitos à publicidade, à transparência e ao acesso às informações sobre especificações dos aparelhos medidores de velocidade operados pela INDEC, bem como a fiscalização do Inmetro e dá outras providências para o município de Campinas. Em 2018, eu fiz um requerimento à INDEC pedindo quais eram as regras e se a INDEC atendia às exigências do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, para a implantação do radar. Existem alguns critérios, algumas regras. O radar não pode ser colocado ao bel prazer da Secretaria de Transporte. Há necessidade de que as regras do CONTRAN sejam atendidas. E uma das regras é que haja um estudo técnico antes da implantação. Se a via necessita, se há casos de acidentes graves, enfim, tem todo um estudo que é feito e após esse estudo é apontado os lugares ideais para a colocação de radar. Após a devolutiva dos questionamentos, o vereador sentiu a necessidade de mais informações. A INDEC me respondeu, a maneira com que foi respondido não foi do meu agrado, e eu entendi que estava o momento de Campinas regulamentar isso. E o projeto é bastante objetivo, é obrigatório, obriga a INDEC a fazer o aferimento de todos os radares na cidade de Campinas, todos. O cidadão que trafega pelas ruas de Campinas, se ele transgredir a velocidade, ele é atribuído a ele uma multa e em ato contínuo é atribuído uma pontuação na carteira.
O cidadão que trafega em alta velocidade e transgride, ele está ciente disso. O que nós temos que fazer, respaldado no princípio da transparência e da publicidade, é dar acesso à informação ao cidadão. Então o projeto obriga a INDEC a colocar no seu portal de transparência se está sendo feito o estudo técnico de todos os radares e se é também feito o aferimento periodicamente pelo Inmetro. Ocorrendo isso, o radar está regular e se porventura for aplicada uma multa, o cidadão ele é obrigado realmente a pagar, mas ele paga sabendo que aquele radar estava regularmente instalado e que o seu aferimento correto. Além do vereador Luiz Cirilo, são signatários da lei o vereador Paulo Gaspar e o vereador Fernando Mendes. Essa lei ela vai trazer uma transparência geral para todos, inclusive para a própria INDEC saber se realmente tem aquele aparelho, ele está regulamentado, quem deu essa regulamentação, que a gente nunca sabe, e também se está funcionando corretamente. A nova lei regulamentará a implantação e a manutenção dos radares. Então a lei ela vem acabar com essa situação. Analisar a regulamentação, se realmente existe aquele selo, se a Inmetro está por trás daquela autorização, que tipo de radar a gente está sendo fiscalizado, ele é móvel, ele é fixo, né? Então tem uma série de coisas que a lei traz condições. Eu vi nessa lei, eu sou signatário dessa lei porque vi com grande importância para a nossa cidade. Hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a de número 73. E a partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 15 projetos. Entre eles está em votação inicial projeto de lei que estabelece a Lei Orçamentária Anual para 2024, no valor de 9,3 bilhões de reais. A proposta, que foi discutida em audiência pública no último dia 17, prevê um crescimento de 0,3% em relação ao orçamento vigente de 2023. Também está previsto para ser votado hoje à noite, em análise inicial, projeto de lei que autoriza o Executivo a contrair um empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social no valor de R$ 517 mil. Este valor deverá ser utilizado para obras anti-enchente na cidade, em especial de macrodrenagem e também recuperação ambiental. Outro projeto que está previsto para votação nesta noite, só que este em definitivo, portanto em segunda análise, é o projeto de lei de autoria do vereador Otto Alejandro, que promove uma alteração na Lei Municipal 14.011 de 2011, que rege as regras contra a poluição sonora na cidade. A mudança estabelece que denúncias contra barulho excessivo deverão identificar o nome e o endereço do denunciante. Segundo o parlamentar, essa informação será mantida em sigilo, mas vai possibilitar que a medição do barulho seja realizada do local de onde foi feita a queixa. Quer conferir a pauta completa com todos os projetos que serão discutidos e votados? É só acessar o site do Legislativo, que é o campinas.sp.leg.br. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo.